Olá, alunos do 7º ano. Vamos dar continuidade à nossa matéria, finalizando o capítulo 2 com o tópico 2.4, transformações de energia nas máquinas térmicas. Tá? Hoje eu estou aparecendo aqui no cantinho para vocês, para ficar melhor a nossa interação, tá bom? Durante as aulas. Então vamos lá. Abram para mim, por favor, na página 37, tá? Para iniciarmos esse tópico 2.4. Então, o que nós vimos até agora? Que as máquinas térmicas, elas transformam ou convertem calor em trabalho, né? Essas máquinas foram inventadas com o propósito, né, de que se a partir de um combustível nós convertemos essa energia térmica, que é o calor, em energia mecânica, que é o trabalho, tá? E esse trabalho, ele pode ser para quê? Para elevar alguma coisa, misturar substâncias, movimentar rodas, tá? Então, esse trabalho mecânico ele pode ser aplicado em diferentes áreas, tá bem? Como que funciona, então, as máquinas térmicas, tá? Primeiramente, vou marcar aqui para vocês, nós precisamos de duas fontes de temperatura diferentes. Uma fonte quente e uma fonte fria. Na verdade, as duas fontes elas têm uma temperatura alta, porém a fonte quente tem sempre uma temperatura bem maior do que a fonte fria, tá? Por isso que recebem esses nomes tão diferentes. Então, aqui no slide, acompanhe comigo na figura, à nossa esquerda, nós temos a fonte quente, tá? E a fonte fria. Então, a fonte quente é uma fonte que tem uma maior temperatura e a fonte fria, uma fonte que tem uma menor temperatura se comparada à fonte quente, tá, gente? E aí, o que acontece, então? O calor, qual calor? Calor produzido na fonte quente, ele flui do reservatório de alta temperatura, que é a fonte quente, para o reservatório de temperatura mais baixa, que é a fonte fria. Então, o calor sai da fonte quente e flui em direção à fonte fria. Tá? E a máquina térmica, então o motor, né, capta, tá, este calor que flui, porque ela está bem no meio desse curso, olha só. Então, a máquina térmica está no meio do caminho. Então, ela capta este calor, né, posicionado bem no meio do fluxo, e transforma esse calor em trabalho. Tá? Então, este é o funcionamento da máquina térmica. Então, o calor flui do reservatório de alta temperatura, fonte quente, para o reservatório de baixa temperatura, ou de temperatura mais baixa, fonte fria. E a máquina, posicionada no meio desse fluxo, transforma o calor que passa em trabalho. Tá? Eficiência da transformação de energia. Na aula passada, nós comentamos um pouquinho sobre isso, né? Vamos abrir na página 38 comigo? E vamos observar aí também a figura, né, que está na página 38. Estou mostrando mais uma vez a fonte quente, a fonte fria, o calor fluindo entre essas fontes e a máquina térmica posicionada bem no meio, ela capta esse calor e transforma em trabalho. Tá? A eficiência na transformação de energia é quando a máquina transforma mais calor em trabalho. Por quê? O que acontece? Quando esse calor flui da fonte quente para a fonte fria, com certeza há perdas, né? Perda de calor. Sempre existirá perdas na máquina térmica, tá? Então, uma máquina eficiente é aquela que transforma mais calor em trabalho. Então, ela tem uma máxima, né? Um máximo aproveitamento deste calor que flui entre as fontes, tá bom? Uma coisa importante, gente, é que uma máquina térmica nunca rende o seu máximo, tá? No terceiro parágrafo da página 38, acompanhe comigo aí na postura de vocês. Nas máquinas térmicas, a parte do calor não transformado em trabalho pode ter dois caminhos. Ou ela é cedida para a fonte fria, ou é eliminada. Desse modo, podemos concluir que uma máquina térmica nunca rende o máximo, ou seja, nunca rende 100%. Isto é impossível transformar todo o calor em trabalho, de forma que o rendimento das máquinas térmicas nunca é 100%. Tá?
Importante, nós temos dois tipos de máquinas térmicas, tá, gente? A máquina térmica motor a vapor, tá? Ou motor a combustão interna, tá bem? Nós vamos estudar aqui nos próximos slides, né, exemplos desses dois tipos de motores, tá? Então, máquina térmica pode ser de dois tipos, motor a vapor, um motor a combustão interna. O que vai diferenciar entre essas máquinas, né? O tipo de combustível utilizado como fonte de calor, tá? O combustível vai ser diferente, tá bem? Vamos lá. Na página 38 também, e até na página 39, nós temos um Saiba Mais, tá? Este Saiba Mais está falando da geladeira, tá bem? A geladeira é um exemplo de máquina térmica. Você vai falar assim, mas Juliana, a geladeira, ela serve para esfriar. Como que ela é uma máquina térmica, então? Não, o que acontece? Dentro da geladeira, não onde a gente coloca os alimentos, tá, gente? Atrás da geladeira tem aqueles arames, né? Aquela rede de arames. E dentro da geladeira, num lugar que a gente não consegue acessar, a não sei que a gente quebre a geladeira, e o objetivo não é esse, existe uma rede de canos, tá? Por onde circula um fluido refrigerante. O que é esse fluido refrigerante? É uma substância que possui alta capacidade de absorver calor. Então, esse fluido refrigerante ele circula dentro dessa parte da geladeira que a gente não tem acesso, tá? E lá dentro, ele muda de estado físico. Ele passa entre as formas líquidas e gasosas. Então, ora ele é um líquido, esse fluido é um líquido, ora ele é um gás. Qual que é o objetivo dele? É retirar calor dos compartimentos da geladeira, tá? E aí, por que então a geladeira é considerada uma máquina térmica? Porque nesse processamento desse fluido refrigerante dentro da geladeira, ocorre a vaporização do fluido, ou seja, ele passa de líquido para vapor, e é esse vapor que tira calor dos alimentos, tá? Então, como ela é baseada na vaporização de uma substância, ela é considerada uma máquina térmica, tá? Eu vou passar para vocês aqui, nós vamos assistir juntos um vídeo explicando como que isso acontece. Não é para ficar preocupado, eu estou com dúvida em tal parte, tem que decorar para a prova. Não, isso é só um exemplo, tá? Para a gente ver como que isso acontece, uma coisa que acontece no nosso dia a dia. Tá bem, gente? Não precisa ficar preocupado, é só um exemplo, tá? Para ilustrar aí a parte de máquinas térmicas, tá bem? Então, eu vou colocar aqui para a gente poder assistir o vídeo. Você sabe como funciona um circuito de refrigeração? O sistema de refrigeração é composto pelo compressor, responsável por criar diferença de pressão no circuito de refrigeração e circular o fluido refrigerante pelo sistema. Condensador, responsável por rejeitar o calor retirado do interior do refrigerador para o ambiente externo. Tubo capilar, ou válvula de expansão, responsável por manter a diferença de pressão junto com o compressor. Evaporador, responsável por absorver o calor interno do refrigerador. Filtro secador, responsável por reter partículas de impurezas e umidade. A função do sistema de refrigeração é retirar o calor presente no interior do refrigerador através da mudança de fase de fluido refrigerante, que, alternando seu estado entre líquido e vapor, funciona da seguinte maneira. Quando o refrigerador é ligado pela primeira vez, o fluido refrigerante dentro da tubulação do sistema de refrigeração é succionado e comprimido pelo compressor. Quando o fluido refrigerante sai deste componente, está no estado de vapor com a pressão e a temperatura aumentadas. Neste instante, observa-se um aumento da pressão de descarga e diminuição da pressão de sucção. O fluido refrigerante em forma de vapor
passa pelo tubo de descarga para o condensador, onde inicia a transferência de calor do fluido refrigerante para o ar do ambiente exterior. Assim, o gás superaquecido que está no condensador esfria até atingir a temperatura de condensação, passando do estado gasoso para uma mistura de líquido e vapor, até atingir o estado de saturação, em que se torna totalmente líquido. Em seguida, o fluido refrigerante, já em estado de líquido subresfriado, passa pelo filtro secador que retém umidade residual. Na sequência, este líquido passa através do dispositivo de expansão, que pode ser um tubo capilar ou uma válvula de expansão. A função desse dispositivo é criar uma resistência à passagem do líquido em alta pressão. Durante este processo, conhecido como expansão, a temperatura do líquido é baixada de forma abrupta. O líquido em baixa pressão e temperatura entra no evaporador para absorver o calor proveniente do espaço refrigerado no interior do refrigerador. Durante este processo de absorção de calor, o fluido refrigerante líquido evapora. Posteriormente, ele é succionado pelo compressor, reiniciando o ciclo. Esta é uma visão geral do circuito de refrigeração presente na maioria dos refrigeradores disponíveis no mercado. Muito bem, pessoal. O vídeo está no canal chamado Embraco, tá? E é só para ilustrar como que acontece a passagem, né, dos estados líquido e gasoso do fluido refrigerante e como que ele capta o calor que está dentro do refrigerador, tá? Se vocês tiverem dúvida, podem voltar ao vídeo ou procurar o vídeo lá no canal do YouTube, tá bem? Continuando aqui, então vamos abrir na página 39. Na página 39, temos os motores a vapor. O motor a vapor foi um instrumento inventado para dar movimento a outras máquinas. Esse foi o objetivo da invenção desse tipo de motor. E aí, ele transforma energia térmica em energia mecânica, mas energia térmica de quê? Energia térmica do vapor, tá, gente? Então, por isso que é considerado motor a vapor. Como que foi, então, o avanço dessas máquinas ao longo do tempo? Nós vimos na aula passada que, desde a Grécia Antiga, com Heron de Alexandria, ou Heron de Alexandria, né, começou-se, então, a construção e aplicação de máquinas térmicas, desde para trabalhos bem simples, até trabalhos em minas, né, de carvão, para succionar a água que inundava as minas de carvão, né? Em 1712, o primeiro motor a vapor de grandes proporções, que poderia ser aplicado para grande proporção, foi criado por Thomas Newcomen, né? Depois, o próximo grande avanço foi em 1769, com James Watt. Ele criou uma máquina e ele se inspirou na máquina anterior, né? Ele viu como que Newcomen tinha organizado os motores, né? Se inspirou nele e criou uma novidade que foi fundamental. A máquina de James Watt, ela tinha um condensador. O que é condensador? É um equipamento que diminui as perdas de calor da máquina. Olha, se vai diminuir a perda de calor, significa que vai aumentar a eficiência da máquina, Juliana? Sim. Lembra que a eficiência depende do quanto que a máquina consegue transformar calor em trabalho? Então, se ele criou um instrumento que vai adicionar ao motor, que consegue diminuir a perda de calor, então mais calor vai ser transformado em trabalho. Então, esse equipamento, né, que foi adicionado foi de grande importância, tá? Qual que é o combustível principal dos motores a vapor? O vapor d'água, tá? De forma geral, usa-se vapor d'água, tá? E aí eu coloquei aqui mais uma vez o grande avanço de James Watt, que ele colocou um condensador em sua máquina, que aí diminui as perdas de calor e aumenta eficiência, tá? Então diminui o consumo também de combustível, né? Então, olha, com o condensador,
a gente diminui a perda de calor, aumenta a eficiência da máquina e ainda diminui o consumo de combustível. Tá? A partir, então, das modificações que James Watt fez no motor, né, com a inclusão do condensador, esses motores a vapor começaram a ser utilizados em locomotivas, fábricas, barcos, minas de carvão, fundições, tá? E constituiu o alicerce da Revolução Industrial. Por quê, gente? Porque antigamente, né, eles usavam muita lenha. A lenha era queimada e aí esse calor da lenha que era utilizado para transformar em energia mecânica. Mas com esses avanços do motor a vapor, então foi transferido, foi deixado de lado, tá? Então, houve grande aplicação do motor de James Watt, especialmente na Revolução Industrial, que aconteceu no século XVIII. Tá? Nas indústrias têxtil, né, indústria de tecidos, tá? Minas de carvão, barcos e até mesmo em transportes de carga. Tá? Somente no século XIX que surgiram os transportes de pessoas e de cargas. Até então, no século XVIII, tinha só transporte de carga. Um exemplo muito bom de motores a vapor para transporte são as Maria-Fumaça, locomotivas movidas a vapor. Tá? Isso está na página 40, pessoal. Então, olha só. No quarto parágrafo, temos as informações sobre as locomotivas a vapor. Então, vamos lá. As locomotivas utilizam um típico motor a vapor que funciona a partir de uma válvula que permite que o vapor de quê? Vapor de água, tá? Em alta pressão, entre por cilindros. Depois, esse vapor é liberado na atmosfera por meio de uma chaminé. E aí eu pedi aqui para a gente ler os tópicos 1 e 2 da página 40, mas eu vou ler junto com vocês aqui, tá? Duas conclusões são importantes sobre as locomotivas a vapor. No tópico 1, a água é perdida constantemente com a liberação de vapor. Por isso, nas estações estavam presentes grandes torres de água, utilizadas para o reabastecimento das locomotivas. O condensador também era utilizado nas locomotivas, pois, ao condensar a água, ele diminuía o volume de água que eles utilizavam em seu interior. Tá? E, com certeza, também reaproveitava essa água. Número 2. O som específico de uma locomotiva a vapor é decorrente da válvula responsável por abrir o cilindro que libera o vapor. Como o vapor escapa em pressão muito alta, faz o assovio característico da locomotiva. Nesse próximo slide aqui, eu preparei também um vídeo que eu peguei no canal Decapod. O vídeo chama Veja como funciona uma locomotiva a vapor. Você vai se surpreender. Também um vídeo demonstrativo de como que as máquinas a vapor que eram utilizadas nas locomotivas eram montadas, né, formuladas, tá? E aplicadas para a locomoção. Um vídeo bem interessante e a gente vai assistir junto também. Fala pessoal, você sabe como uma locomotiva a vapor funciona? Pois é justamente sobre isto que iremos mostrar neste vídeo. Primeiramente, vamos a uma ficha técnica da caldeira de uma locomotiva a vapor. Nesta imagem, vocês poderão identificar pelos verdadeiros nomes cada peça que compõe a caldeira. A pintura será destacada de acordo com a legenda: vermelho para o fogo e gases, verde para o vapor e azul para identificar a água, ok? Onde está pintado com a cor vermelha é exatamente onde o fogo e gases de exaustão circulam. São predominantes da fornalha. Seguindo as setas, vocês perceberão que o fogo passa por vários tubos.
conhecidos como tubos de caldeira. São dezenas, na maioria das vezes centenas deles. Olhando esta foto, dá para ver melhor como são esses tubos, sendo que a vista é da boca da fornalha. Esses tubos atravessam toda a caldeira. Observando na ilustração, vocês irão reparar que os tubos terminam próximo ao condutor de vapor. Toda aquela área é conhecida como caixa de fumaça. Todos os resíduos da queima do combustível permanecem ali, fuligem, fumaça e partículas. Antes de serem exaustados pela chaminé, passam por uma tela para fagulhas ou uma peneira. Destacamos agora a água da caldeira e o vapor, por sua vez, sendo produzido na parte superior da caldeira. Nota-se que em grande maioria das locomotivas a vapor, elas possuem uma ou mais corcovas na parte superior externa da caldeira. Essas corcovas, na verdade, são conhecidas como domos. As locomotivas a vapor têm domos onde se armazena areia e o domo do vapor. É dele que nós vamos falar agora. O domo do vapor está ali simplesmente para coletar o vapor produzido e conduzi-lo até os cilindros por um tubo conhecido como condutor de vapor ou tubo para vapor. Locomotivas a vapor não têm acelerador. Ao invés disso, a peça que aumenta ou diminui a potência da máquina se chama regulador. O maquinista então regula a intensidade de vapor que deverá ser conduzida até os cilindros. Seguindo as setas do vapor, notamos que diretamente do condutor o vapor sai direto para o interior do cilindro e por trás do êmbolo do pistão, empurrando o mesmo para frente e para trás. A volta do pistão para trás é feita pela válvula de distribuição, que troca a posição conforme o tempo do compasso da locomotiva. Sendo assim, o vapor é conduzido para a frente do pistão e para trás constantemente. A exaustão dos gases da queima do combustível da fornalha é feita juntamente com a exaustão do vapor em altíssima pressão que saem dos cilindros. Para as locomotivas de 2 cilindros, são 4 tempos de escape para cada uma volta completa das rodas motrizes. Preste bastante atenção nas rodas da locomotiva. Exaustão, pessoal, é a liberação do vapor e da fumaça, tá? Isso que está mostrando é o compasso do escapamento do vapor e da fumaça produzida pela queima. Este evento natural entre vapor e máquina é conhecido entre os ferroviários e maquinistas de locomotiva a vapor como tiragem. Tiragem é a resolução do som do escape da máquina conforme seu desenvolvimento em velocidade. E também para os ouvidos puros, é possível notar se o ponto da distribuição da locomotiva está correto, adiantado ou atrasado, tudo pelo som da tiragem.
Então, pessoal, o que vocês acharam deste vídeo? Tentamos não deixar o nosso conteúdo muito técnico, podendo levar a todos uma informação clara e direta. Se vocês gostaram, deem suas opiniões nos comentários, deixem seu like, faça sua assinatura em nosso... Muito bem, pessoal. Então, só para finalizar ali, o último slide, né, mostrado aqui no vídeo, vocês veem lá que há um combustível, há o calor que é transpassado pelos cilindros. Esse calor aquece a água, o vapor passa e aí o vapor move aqueles êmbolos. O êmbolo está conectado às rodas da locomotiva, né? Então o vapor movimenta o êmbolo para frente e para trás e aí isso movimenta toda a locomotiva, tá? Também é só uma ilustração para a gente ver como que isso funciona no nosso dia a dia, tá? Vamos lá. Na página 40 e 41, tem o tópico 2.4.2, máquinas térmicas, motor a combustão. Então, a partir de 1924, os motores a vapor, a maioria deles, foi substituído por motores de combustão interna. Os primeiros automóveis, eles eram também movidos a motor a vapor, né? Mas aos poucos isso foi sendo trocado por motores de combustão interna, tá? Que, de forma geral, na época, eram abastecidos com gasolina, tá bem? Com a mudança para motores de combustão interna, também foi possível o surgimento de trens de passageiros. Por quê? Na Maria Fumaça, né, locomotiva a vapor, conseguia sim transformar o vapor em movimento, mas não com muitos vagões, né? A Maria Fumaça em geral não é muito comprida. Mas aí quando trocou-se, né, substituiu-se os motores a vapor para motores de combustão interna, foi possível então o surgimento de trens de passageiros, né, e trens maiores de carga, tá bem? A fonte de calor dos motores a combustão é sempre combustíveis fósseis ou etanol, tá? O etanol, ele tem como matéria-prima cana-de-açúcar, tá? Não é considerado combustível fóssil. Que tipo de combustível fóssil, Juliana? Gasolina, diesel, querosene de avião, querosene de aviação, tá? São combustíveis fósseis utilizados nos motores de combustão interna, tá bem? E por que chama de motor de combustão interna? Porque a queima acontece dentro do motor, tá? Internamente do motor. Não tem aquele escape do vapor como a gente viu nos motores a vapor, tá bem? Para finalizar, pessoal, queria chamar a atenção aqui a uma comparação entre os motores de combustão, coloquei na setinha aqui à esquerda, e os motores a vapor. Por que o uso de carros com motores de vapor, né, os carros utilitários do dia a dia, isso não foi muito aplicável ao longo do tempo? Primeira coisa, um motor a vapor, né, o vapor tem o risco de espirrar quando o mecânico ou quando nós mesmos fôssemos avaliar o motor, levantar a tampa do capô para fazer alguma coisa, o vapor podia espirrar na gente e aí provocar graves queimaduras, né? Além disso, o motor a vapor ele é movido a vapor de água, né? Então, antes de ligar o carro, imagine, a gente tinha que ligar o motor, esperar a água que a gente colocou lá como combustível entrar em ebulição, ou seja, começar a evaporar, e aí esse vapor de água que vai movimentar o carro. Então, tinha essa demora, né? E a vantagem do motor a combustão, que aí sobrepujou o motor a vapor. Os motores a combustão, eles possuem uma maior segurança para o uso do dia a dia, tá? Por quê? Porque a queima acontece dentro do motor. Quando a gente levanta a tampa do capô, tá quente, né? Não dá para colocar a mão lá. Mas não tem risco do motor explodir e a gasolina explodir na gente, né? Além disso, os motores a combustão interna, eles têm uma rápida partida, rápido funcionamento. Como é que a gente liga o carro hoje? Vira a chave, a gasolina é injetada dentro do motor ou o etanol, e aí o motor liga, né? Tem a combustão, a explosão do combustível, né? E aí é essa queima que gera o movimento do carro. Então, quando começou -se a usar motores a combustão, os motores a vapor logo foram substituídos
para usos do dia a dia, tá? Mas como eu contei na aula passada, motores a vapor, eles continuam sendo usados, por exemplo, nas usinas termoelétricas, tá bem? Então, nós já finalizamos então este conteúdo, tá? Nosso capítulo termina aqui. O que eu quero que vocês façam, por favor? Além de assistir o vídeo, pessoal, o vídeo da aula é só para facilitar o entendimento de vocês, tá? Não dispensa a leitura da apostila. Então, eu peço que, ao final de assistir o vídeo, ou antes, tá? Vocês leiam a apostila da página 37 até a página 41. Não é muita coisa, tá bem? As atividades, a atividade da página 33, nós vamos corrigir na próxima aula, então não precisa de fazer, já é tarefa de casa, tá? E também as atividades da página 37 já estão feitas, não é isso? Nós já fizemos isso, né? Então, o que vai ficar para casa para vocês? As páginas 41 e 42, tá? Que são exercícios de 9 até o exercício 13. E também os exercícios propostos, que começam na página 42, tá? E vão até a página 48. Então, após assistir essa aula, fica de tarefa para casa exercícios desde a página 41 até a página 48. Esses exercícios da página 42 à página 48 são exercícios que contemplam todo o capítulo 2. Então, como sempre eu digo, vocês voltem na matéria, não busquem respostas no Google, tá? Porque pode ter bastante coisa errada. E os exercícios, principalmente os exercícios propostos, eles são exercícios de interpretação de texto. Então, a partir do a partir do momento que vocês leem a apostila, leem a matéria, vão lá nos exercícios e procurem compreender o exercício, tá? Não é só decoreba, pessoal, é entender, tá bom? E mais uma vez, os vídeos da locomotiva e da geladeira são vídeos de ilustração. Vocês não precisam de decorar esse conteúdo para a prova, alguma coisa assim. É só para ilustrar o movimento das máquinas térmicas, né, e a aplicação do nosso dia a dia.